No Deixa eu record. ver. Tá, vou fazer entra aqui. A gente vai. Fala, galera. E aí, pessoal? Na- Cara, de quem que você ia imitar a intro? Que? De quem que você ia imitar a intro? Que tu falou, fala Você galera não aí, você ia, me lembrou. você não imita a intro de lugar nenhum. É literalmente a intro de qualquer canal de Minecraft de 2010. Ah, Foda-se. sim, sim. Eu já ia perguntar se era a intro de algum canal de Minecraft, que me lembrou Minecraft. E aquelas Tá, cara. musiquinhas de tutorial de fundo. É isso. Isso, isso. Aquela música lá do NCS. Musiquinha Tá, vamos lá eletrônica de novo. estourada. Música eletrônica para pôr em vídeo. Música eletrônica no copyright. Foda. Tipo isso mesmo. Foi aí que o NCS começou a ficar famoso. Ah, o pessoal botava também Evanescence, cara, pra tocar aquela música mais famosa do Evanescence. Bring me to life. How Isso, isso. can you see into my eyes? Essa porra aí. Botavam aquela música no tutorial e tinha uma outra do Linkin Park que eu não tô lembrado qual é. Ah, Nambi, se eu não me engano. Because oh no, I can feel you there. Isso mesmo. Vou lá de novo. Nossa. Essa parte, essa parte aí da intro ficou engraçada, cara. Acho que eu tipo, vou botar no podcast. Vamos lá. Um, dois, três e. E aí, pessoal, beleza? Tony aqui, mais um podcast. Hoje com um novo quadro. Um quadro aí sobre debates. E talvez eu deixe um aviso aí no começo, que a gente vai estar só representando uma ideia aqui. Talvez o que a gente vai falar aqui não seja exatamente o que a gente acredita. Mas é mais ou menos isso que vai ser a série. Vai ser mais ou menos um debate. E hoje eu tô aqui com o Dani. Fala aí, Dani. Bom dia, grupo. Boa noite, Bruno, cara. É a melhor forma de se apresentar. Boa, Ah, e tem outro porém também. boa Fala. noite a todos. Brunos e todos os Isso. Pedros. E bebam água. É aquela frase que o Duque tinha dito em um podcast. É melhor uma pedra no caminho do que duas no rins. Ai. Dani? Não, o maluco virou a pederneira. Diga. Virou a pederneira, cara? Pederneira, velho. Aquele meme do Caralho. maluco que ele mete a mão no bagulho de uva. Aí ele, aqui mais do lado podemos ver pederneiras. Ai, ai! O cara é a porra do Joker, velho. O cara tem um meme pra tudo, vai se fuder. Tem que rir, cara. Porra Tem é que rir essa? pra não chorar. O cara é o Coringa do Flamengo, irmão. Vai Pois se é, fuder. eu até moro no Rio, cara. No Flamengo mesmo. É os Coringa do Flamengo, porra! Tá, vamos lá, cara. E o tema do debate de hoje vai ser convicto versus relativo. Então, cara, agora começando mais sério o podcast que a gente ficou enchendo linguiça pra caramba, até mesmo antes de começar a gravar. Como você conheceu essa ideia e o que te levou a acreditar nela? Eu não tenho algo específico que me leva pelo menos, tipo, acredito eu que não tenha nada em específico que acarrete a ter uma determinada ideia. Tipo, tu não vai, sei lá, tu não vai acordar em um dia aleatório e vai pensar, putz, eu bem que podia ter um pensamento relativo hoje. Tipo, não funciona assim. Pelo menos na minha cabeça e na minha concepção. Não, mas Calma aí. toda a conclusão Calma ou aí, Vitor. ideia que a gente segue, a gente tem um certo caminho, assim, um certo motivo pra seguir ela, cara. Qual foi o seu? Mas existem motivos, mas não um específico. Sim, são vários Tipo, motivos. pra mim é. Pra mim é a questão da vivência. Tipo, tu vai vivendo, tu vai tendo determinadas conclusões, tu vai, a partir dessas conclusões, tendo uma.
meu motivo, o que me levou a acreditar nessa ideia é que ao longo da minha vida eu fui percebendo que as coisas meio que seguiam um padrão e o cristianismo meio que sempre foi presente na minha vida. Então eu passei a ter bastante convicção, assim, é algo que eu tenho até hoje. Comigo, eu nunca É tive, mais ou nunca menos tive isso que eu muito. tenho que. Eu nunca tive muito essa questão de cristianismo na minha vida. Tipo, minha família não é muito ligada a isso, só a minha avó. E, tipo, quando eu tinha, sei lá, uns 10, 11 anos, eu até ia na igreja, mas, tipo, eu não tinha a mínima noção de porra nenhuma de religião. Tipo, Deus, foda. Jesus, foda. Mas eu não entendia caralho nenhum do que tava acontecendo. Eu simplesmente ia na igreja e GG, família. Mas tu nunca se interessou por pesquisar, não, cara? Ah, se bem que tu era criança, né? Exatamente. Quando eu era criança eu ficava mais na salinha mesmo, cara. É só que só depois que eu fui crescendo que eu fui passar a me interessar por psicologia também, que foi uma coisa importante para eu passar a acreditar nessa questão de convicção. E hoje em dia também eu acredito que ter fé em alguma coisa ou acreditar que você vai conseguir ou algo parecido é o primeiro passo para você conseguir aquilo. Se você não acredita que você vai conseguir, você meio que vai fazer por fazer, cara. A convicção assim meio que te dá uma motivação para seguir um norte também. Em partes. Ou que parte, mais ou menos? Não é uma coisa 100% concreta, tipo... Peraí, memória é uma... Não, é meio que um caminho que você tomou por padrões que você viu ou por alguma coisa assim pessoal que aconteceu, cara. Mas nenhum padrão é O certo. 100% correto. Tipo, tu tem uma determinada ideia de que as coisas sejam de determinada forma, mas ao mesmo tempo tu não tem certeza nenhuma naquilo. Tu confia completamente num determinado instinto a partir de uma vivência e ideias em cima daquilo, mas sei lá, tipo, a análise de ideias é uma questão muito interessante, porque a partir da análise de ideias tu consegue ter uma concepção geral de várias questões. É por isso que é interessante essa questão do relativismo, porque se tu considera uma coisa relativa, tu meio que considera que tu tem muito a aprender sobre ela ainda. Tô ligado, mas tem como ser convicto e ter a mente aberta, cara. Mesmo que sejam poucas pessoas que adotam esse mindset e tem essa questão de ter a mente mais aberta. Muita gente meio que absorve uma certa ideia e segue ela sem olhar o lado oposto. Tanto que acontece isso bastante nas questões políticas, tanto na esquerda quanto na direita, tem muita pessoa que meio que se fecha nas bolhas. Não é que eu considere que a pessoa vá ter essa determinada ser uma pessoa convicta em si e vá, tipo, necessariamente agir de acordo 100% com aquela convicção. Só que ao mesmo tempo, tipo, se tu segue uma determinada convicção, tu tá disposto a meio que exatamente isso, tu seguir aquele padrão, tu seguir aquela coisa. Só que, tipo, as coisas são muito mais tipo, do que é um determinado padrão ou alguma coisa em específico. Tipo, a pessoa tem muita probabilidade de acabar deixando alguma coisa escapar, tendo uma convicção muito forte em alguma coisa. Não que tu não tenha a probabilidade de deixar escapar alguma coisa tendo uma ideia relativa das coisas, mas ao mesmo tempo tu tem uma aceitação maior de que, sendo uma pessoa relativa no caso, de que as coisas são mais do que aquilo que mostram. Sim, um ponto negativo. Nossa, eu já tô meio que dando um spoiler aqui do que a gente vai falar no futuro, mas um ponto negativo da convicção é que é muito preto no branco, cara. Ou é sim ou é não, não tem muita coisa variável, assim.
A não ser que a pessoa seja mais um pouco mente aberta. Aí a pessoa pode deixar de aplicar umas coisas ou não, baseada naquilo que ela acredita. Mesmo assim, eu acho uma coisa muito limitadora. Tipo, por mais que tu não vá seguir determinadas coisas que tu, digamos assim, da tua concepção, tu vai acreditar que determinado ponto daquele padrão não vai seguir. Seu áudio tá um pouco abafado, cara. O que eu estava falando Zerou. o que eu estava falando desde o começo do que eu estava falando? Em relação à convicção ser uma coisa meio limitada, uma coisa assim. Tá, a convicção é um tanto limitadora, porque, tipo, por mais que, digamos assim, tu vá analisar a partir do teu pensamento um determinado padrão e vai ver um determinado ponto em específico daquele padrão que tu não considere certo a partir do teu pensamento, tu vai meio que se limitar àquele determinado padrão de qualquer maneira. De qualquer maneira, não, porque isso é muito limitador também. Mas tu vai meio que se limitar àquilo, sabe? Tipo, eu não sei explicar de uma maneira melhor do que isso. Meio que a pessoa fica presa àquele padrão de pensamento, né? Tem a outra questão também dos vieses de confirmação, cara. Tipo, você acredita numa determinada coisa, aí por mais que outras coisas totalmente opostas àquilo estejam acontecendo, qualquer coisa boa que acontece, você acredita que tá meio que seguindo o caminho certo. Tem esse porém também dos vieses de confirmação. E aí, pessoal, voltamos aqui. Infelizmente o Dami teve uma queda, mas voltando ao que eu estava falando. Eu estava falando sobre os vieses de confirmação em relação à convicção, cara. Às vezes que você acredita em alguma ideia assim, específica, acaba que pode acontecer um monte de coisa ruim contrária àquela ideia, mas uma coisa boa que aconteceu, você pode acreditar que está seguindo o caminho certo, alguma coisa É, assim. uma questão de que, como eu disse, é uma coisa é uma certa visão, digamos assim, muito limitadora. Por conta de que, como tu disse, tipo, a pessoa vai ter aquele determinado padrão na cabeça dela e ela vai pensar, tipo, pode dar 50 vezes errado, mas se ela tiver uma convicção forte dentro daquele embasamento, ela, a partir do momento que vai dar uma vez certo, ela vai pensar que todo aquele pensamento no geral tá certo. Não todas as pessoas, claro. Isso é muito relativo, mas Essa questão de tentar várias vezes acontece mais no meio religioso, cara. Tem pessoa que vive se ferrando, mas eu digo mas no contexto continua em seguindo. geral. Eu nunca vou dizer, eu nunca digo essas questões no caso de debate, digamos assim, entre aspas, numa visão específica. É sempre numa questão geral mesmo. Ah, você tem alguma autocrítica a fazer o relativismo? Como assim? Explica de uma maneira mais. Tipo o que eu tô fazendo, mais ou menos, cara. Eu tô falando alguns pontos específicos, assim, do mindset de ser convicto ou algo parecido. Tô meio que fazendo uma autocrítica desses elementos, assim, de que eu acredito. Você tem alguma autocrítica do relativismo? Antes de mais nada, me diga o que tu acha sobre relativismo. O que tu acha em relação a um ponto negativo sobre isso? Que a pessoa pensa demais, cara, e não faz nada. Então então tu pensa basicamente Tipo, mucho texto. É simplesmente isso. Mucho texto. como Mucho assim? texto. Nunca vi essa Muito porra, velho. texto. Nossa Eu não entendi, senhora, cara. que cara bom. Não. Como é esse bagulho aí? Tipo, a pessoa bota um puta texto imenso, daí, tipo, falando sobre coisas sérias, fodas, incríveis. Só que, tipo, tu simplesmente não quer ler e simplesmente manda um mucho texto. Muito texto, basicamente. É tipo um não li, não vou ler e não lerei.
A partir de duas linhas não leio. Não, não, é que nem aquele meme lá do Zerinho do Ben 10, a partir de duas Exatamente. linhas não leio. Não, não é assim, cara. Eu falo no sentido da pessoa pensar demais e não fazer nada, porque, sei lá, vamos lá. A pessoa vai e pensa, deixa eu ver um exemplo. Eu não sei dar um exemplo bom, cara, mas sei lá. Tu vai fazer alguma coisa? Ah, por que eu vou fazer essa coisa? Por que eu não faria? Por que eu faria? Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Tu vai ficar pensando tanto por quê que no final tu não vai Mas não fazer é nada, assim que cara. funciona o relativismo. Não significa que tu vai se questionar. Não significa que tu vai fazer Como que nem funciona? René Descartes, que simplesmente questionou. Ah, e tem outra crítica também. Tem outra crítica também que eu acho que é um bagulho meio que tu fica em cima do muro, não se posiciona assim nada, cara. Não que eu gosto de tomar lado nem nada, mas eu acho um negócio. Ah, cara, eu não queria farpar assim, mas meio que não tem outra palavra, meio que um negócio assim covarde de tu não se posicionar em nada. Não é que tu não vá se posicionar em nada, tu vai analisar os dois pontos e, digamos assim, o ponto A tem determinadas qualidades, determinados defeitos, tem um determinado motivo para agir dessa determinada forma. Enquanto o lado B tem determinadas qualidades, tem determinados defeitos, tem um determinado motivo e razão para agir dessa determinada forma e ter esse determinado pensamento, e a partir disso tu pensa o que se encaixa melhor no teu ideal. Porque, obviamente, tipo, não é uma coisa que tu vai. Que nem eu tava falando. Tu não vai. Só porque tu vai seguir um. Tá abafado. Que nem eu tava dizendo antes. Tu não. Só Fala aí. porque tu vai questionar as coisas, não significa que tu vai fazer que nem René Descartes, que questionou tudo, absolutamente tudo e todos, e chegou à conclusão de que penso, logo existo. Não é isso. É que, tipo, tu vai ter uma análise mais geral das coisas, mas ao mesmo tempo, tipo, tu pode tomar uma atitude em cima disso, tu pode tomar uma atitude sem pensar tanto quanto tu poderia pensar em cima disso, mas é interessante tu ter esse pensamento, basicamente. Não é uma coisa que tu tenha que necessariamente pensar absolutamente todos os vieses, digamos assim, daquele tópico. Porque tu nunca vai conseguir realmente pensar em todos os vieses daquele determinado tópico e tu não precisa perder tempo demais pensando em todas as Cara, determinadas mas possibilidades rapidinho. que aquilo existe. Não, não. Aí que eu ia te fazer a pergunta, cara. A pessoa não perderia muito tempo pensando muito pra tomar escolhas Como assim mais assim? simples? Ah, outra vez eu não consigo dar um exemplo, mas sei lá, cara, qualquer coisa simples, a pessoa não ficaria pensando demais nos prós e nos contras, isso Não, não diftaria não, para a pessoa tomar não. decisão, Porque não que funciona uma da pessoa, tipo, pessoa fala, simplesmente parar, tipo, numa rodovia e começar a pensar se vai vir carro de um lado ou de outro. Não é assim. não, também não é isso, cara, mas se a pessoa tem algum problema, assim, com alguma coisa, sei lá, mesmo que aquilo seja uma coisa simples e que seja algo meio que grande, assim, na cabeça dela, ela não vai ficar pensando demais, não, em vez de agir, cara. Que uma pessoa convicta não pensaria tanto assim e agiria baseado nos valores E dela assim ela teria muito mais e no que ela possibilidade de acredita. errar. Ou Mas não. aí entra o relativismo novamente, É meu cinquenta amigo. cinquenta Esse ou não já entra na parte do relativo. Em que sentido? Ah, Porque esse. não, cara, mas é aquela questão do preto ou no branco que eu disse. Ou é sim ou é não. Mas se tu diz ou não, tu dá a Mas fala aí. possibilidade de existir outras possibilidades. Mas eu disse 50-50, cara. Mas como eu disse, não é uma questão de que tu vai Tá, parar numa rodovia e olhar para os dois lados se indagando se vai vir carro de um lado ou de outro. Tu vai ter um pensamento geral das coisas. Tu vai ter.
tu não vai perder muito tempo em cima disso. Porque, tipo, por exemplo, tu não vai Desculpa. olhar pro teu dedo e pensar se ele realmente é a porra de um dedo. Ele é um dedo, mas, tipo... o que que é aquele... Se o cara for Mas o que que conspiracionista, eu não aquilo duvido. pode fazer? Tipo... no momento livre, digamos assim, tu pode pegar e simplesmente se indagar, tipo... O que que eu posso fazer com esse dedo? Do que ele faz parte? Da minha mão? Mas por quê? Tipo, não é um grande exemplo, não é um grande questionamento, mas, tipo, é uma maneira mais abrangente de tu ter uma percepção das coisas. O que não significa, como eu disse, que tu vai parar a todo instante a todas as coisas e ficar se indagando se é sim, não, talvez. Não significa isso. Ah, mas te observando assim, cara, eu vejo que tu é bem tanto faz assim pros bagulho. Mas isso é uma questão de visão a partir de convivência, de vivência, de das coisas que Tá, mas é mais uma questão pessoal mesmo ou do cara, eu relativismo? considero muito mais uma questão minha, uma questão da minha personalidade. Ah, Porque eu tá bom, sou tá bom. assim, tipo, eu não vou Fala, fala. esperar que qualquer pessoa que tenha um pensamento relativo vá agir dessa forma. Não que eu conheça 50 pessoas na esquina que tenha um pensamento Ah, relativo, mas tipo, eu não acredito, basicamente. na verdade é raro achar, cara. A maioria do pessoal é convicto, entre aspas, sem saber. Meio que tem umas ideias fixas assim sobre as coisas e é mais complicado de mudar, ainda mais com essa questão da polarização. Falando muito, ó, falando nisso, em que quadrante político uma pessoa relativista se Padrão encaixaria? político. Justifique sua pergunta, como eu gosto de dizer. Esquerda Eu ou direita? não sigo o viés político. No meu caso, eu não saberia dizer. Mas tu não Cara, sabe não é de que eu não nada, saiba de nada, cara? nada, é que eu não me importo, pra falar a verdade. Tipo, eu não me importo de pegar e procurar pra caralho sobre isso, nem nada do tipo. As pessoas falam muito de política, mas as pessoas são muito ignorantes em Ah, relação às coisas. Porque hoje em dia a sociedade, como tu disse, tem um pensamento muito convicto das coisas. As pessoas acham muito que eu tenho um determinado, eu tenho um eu acredito o pensamento A, contrário. então a partir do meu pensamento A, isso é o que eu sigo, logo eu tô certo, porque pra mim esse é meu pensamento e foda-se, eu tô certo. Mas se eu te dar um pensamento B que com justificativas do porquê que eu acho aquilo, aquela pessoa não vai me dar as justificativas de ela pensar da maneira A. Ela vai tentar me obrigar a acreditar na maneira A ou simplesmente vai agir de forma ignorante. Não que toda a sociedade age assim, mas a maioria das pessoas que eu vejo atualmente e num contexto em geral funciona assim. É muito raro tu conhecer uma pessoa que realmente vai conseguir debater assuntos contigo e não ter um argumento ignorante, digamos assim. Cara, eu acredito que são poucas pessoas que realmente são convictas. Muitas pessoas estão meio que perdidas assim na vida e só seguem algo porque tem muita gente seguindo aquilo. Tipo, um jovem hoje em dia segue algumas certas ideias e mais pra frente ele pode se arrepender e resolver seguir Mas outras. isso, A mas pessoa isso, meio que vai pelo mas isso não se momento. trata de As pessoas em si não têm isso não se muito. trata de ser Ah, convicto ou ser relativo. Isso se trata da própria evolução humana. Eu mudei muito meu pensamento ao decorrer dos anos e ao decorrer do tempo. Isso não significa que eu seja uma pessoa mais convicta, menos convicta, mais relativa ou menos relativa por causa disso.
significa apenas que eu evoluí como ser humano. E tu não tentar ter ideias diferentes, tu não tentar abranger ideias diferentes, é ir contra a própria evolução humana. Não, cara, mas o que eu digo assim, não sei se você conhece muito os exemplos assim do que eu acredito de ser uma pessoa convicta, seria mais ou menos alguns religiosos assim, tipo os apóstolos da Bíblia, ou deixa eu ver mais algum exemplo aqui, pessoas que foram até o fim pela causa delas. Mas são casos, Essas pessoas mas eu são casos acredito muito que. específicos, onde as pessoas Oi. realmente ah, vão até o fim. Mas não Então, se trata de ser só uma. Não se trata só de convicção. Se trata de coisas a mais, sabe? Tipo, tu precisa de um motivo, uma causa pra te realmente ir até o final. então, uma convicção bem que é uma causa também, ué. Não exatamente. Se uma Qual convicção seria a fosse diferença uma das duas? causa, não se chamaria convicção, se chamaria causa. Ué, O que eu quero. os dois não é semelhante não, Semelhante cara? não é igual. Ah, são palavras que são sinônimos, cara. Como eu disse, semelhante não é igual. Duas coisas parecidas podem ser duas coisas totalmente diferentes. Não que seja este o caso. Como eu disse, duas coisas podem ser totalmente diferentes e ser tecnicamente iguais. É, tu tá complicando o negócio. Eu até me perdi aqui sobre o que eu tava falando. Vamos pro segundo tópico, cara? Eu tenho mais algum bagulho a dizer. Lembrei. Então, essa questão de não mudar seria mais ou menos. Cara, eu esqueci o nome dos filósofos, que tem um filósofo que diz que você muda meio que o tempo todo, você sempre está em movimento, e tem outro que diz que tem você por essência e que você só vai acumulando mais coisas ao longo da vida. Mas você meio que, a partir de certa idade, tem meio que um pensamento fixo, entre Mas aspas, isso. que seria a questão das crenças limitantes, entre aspas, e outras questões assim que você meio que acumulou ao longo da vida. Tanto que uma pessoa de criança assim até jovem é mais fácil ela mudar de ideia, já uma pessoa mais velha é mais difícil. A pessoa meio que chega um certo momento que ela acumula um certo tanto de ideias e de vivência, de várias coisas assim que vão confirmando aqueles vieses dela e ela acredita mais fixamente naquilo, que é mais ou menos o que eu acredito. Falei. Não, continua. Ah, é mais ou menos isso, cara, que existe o seu eu por essência e que as ideias que vêm só são para complementar aquilo. Eu concordo em. As suas qualidades, a sua personalidade, etc. E algumas ideias que você vai observando ao longo da vida, a sua vivência, que outras coisas são coisas que vêm para Eu complementar aquilo que concordo em você acredita. partes, porque concordo com essa questão de que a gente tem uma. Eu vou dar esse termo, mas é uma coisa muito. Sei lá, eu não concordo muito com o termo, mas enfim. Essa questão de essência, tipo, tu vai manter uma certa essência de quem tu és, mas ao mesmo tempo, tipo, isso não significa que tu não vá ter ideias novas em cima disso. Até porque se tu não tiver ideias novas em cima disso, como eu disse, tu tá indo contra a tua própria evolução. O ser humano foi feito, não só o ser humano, mas toda a espécie foi feita para evoluir. Por mais que algum. Mas você acredita que as pessoas estão em constante mudança ou nessa questão da essência? Eu acredito que as pessoas tenham uma essência, mas que estão em constante mudança. Porque tu vai ter aquela essência, e aquilo dali não vai. Aquela coisa vai ser vai ser uma Abafou. que é tua. Tá abafado. Eu não me lembro onde eu estava.
Pode continuar. Você tava falando da questão da essência, cara. Bom, como eu disse, eu não acredito nem em um e nem no outro. Eu acredito nos dois, por conta de, tipo... Eu acredito que tu vá ter essa questão de uma essência, digamos assim, que tu vá preservar uma determinada parte que vai meio que definir que tu é, digamos assim, daquela determinada forma. Não que vá definir totalmente, porque isso é só uma pequena parte de quem tu é, mas, tipo, isso vai influenciar no como tu vai definir tua personalidade ao decorrer dos anos. Tu vai definir como vai ser o teu pensamento, se tu vai conseguir ser uma pessoa mais que consegue abranger mais ideias ou se é uma pessoa mais voltada a, a se fechar Você em vai se uma só fechar. ideia. Mas ao mesmo tempo, tu em volta dessa essência há muitas outras coisas. E essas muitas outras coisas ah, não podem ser chamadas de complementos, porque elas são muito maiores do que essa essência. Não que elas vão alterar essa essência, mas elas vão criar uma proporção tão grande que vai se tornar uma coisa que, tipo, essa essência vai ser um ponto inicial, digamos assim. Mas o que vem depois é o que tu vai adquirindo. Então, cara, eu acredito que essa essência e você só muda assim por dois motivos assim. Se você ter um trauma muito grande com aquilo que você acredita, ou se você não estiver se dando bem com aquilo, cara, que eu acredito que as pessoas no geral são mais utilitaristas. Elas não vão meio que seguir aquilo por autorismo, alguma coisa. Caramba, eu não sei falar essa palavra, cara. Altruísmo. Autorismo, sei lá. Enfim, isso. As pessoas não vão seguir as ideias muito por isso, elas vão seguir só se elas estiverem se beneficiando com aquilo de alguma forma. Tanto que pessoas com crenças opostas a um presidente ou alguma coisa assim são as primeiras a se voltar contra aquilo. Ah, Eu não que tava tô aí, ouvindo o que tu cara? tava falando. Eu perdi o raciocínio. Cara, esse podcast vai ficar meio meme bom ao mesmo tempo, que a gente tá falando umas ideias aqui maneira. Sobre o que eu tava falando mesmo. Sobre a questão de do que faz você meio que mudar de ideia. Até que parte você ouviu, mais ou menos? É uma boa pergunta. Ai, caiu, cara? Não, eu tô. Ah, esqueceu tudo. Não, diga, Então, diga, diga, diga. fala. Então, eu tava falando sobre o que faz uma pessoa meio que mudar a essência dela, que seria ela tem um grande trauma com aquilo, ou ela vê que aquilo não tá dando muito certo, que aí ela repensaria as ideias dela. Só que tem um porém aí que eu acho que as pessoas são mais egoístas mesmo e só vão mudar se aquilo não estiver dando certo mesmo. Independente daquilo ser bom pra outra pessoa, alguma coisa assim. Mas sei lá, tipo, essa questão de tu ter um pensamento mais visado por outras pessoas ou não, eu não acredito que tu vá realmente fazer uma coisa totalmente pra outra pessoa. No caso, tipo, eu já falei isso contigo em outras vezes, não em podcast, mas eu comentei isso contigo, que todo mundo faz Nossa. as coisas e independente do que ela vai fazer, mesmo que ela tenha um pensamento muito maior nas outras pessoas, ah, ela vai fazer aquilo, digamos assim, para aquela outra pessoa, entre aspas, mas ao mesmo tempo aquilo também vai acarretar em alguma coisa para ela. E então, tipo, tu não vai fazer, nada que tu vai fazer na tua vida vai ser totalmente em prol de uma outra pessoa, e não vai incluir a si mesmo, porque tu sempre vai trazer alguma coisa pra ti, nem que seja só um sentimento bom, mas aí entra uma questão de que existem Ah, motivos bons e existem motivos ruins
pra tu, digamos assim, ter determinadas atitudes, pra te fazer atitudes que vão pensar mais em alguém ou mais em ti. Mas não necessariamente. Dami, eu tenho uma questão assim, meio fora desse bagulho, que você acredita que existe uma ação que a pessoa faz 100% por outra, ou tudo tem Não um é que fundo de tudo tem um egoísmo? fundo de egoísmo, mas o ser humano não tem como o ser humano fazer algo completamente para outra pessoa. É exatamente isso que eu tô dizendo. Não é... E aí, pessoal, voltamos aqui de novo. O fone do Dami bugou aí, a gente estava tentando consertar, eu acho que ele conseguiu. Fala aí com a gente, Dami. Com a gente, Dengue. Brabo, brabo, brabo. Então, cara, indo pro segundo tópico, que a gente já falou bastante coisa sobre ele no primeiro, que é como você aplica o relativismo no dia a dia. Olha, eu sou uma pessoa muito aberta à opinião de qualquer outra pessoa. Tipo, me chamaram de arrogante já. Tipo, eu tava estudando, no caso, eu tava comentando sobre alguma coisa em específico e disseram, no caso, que eu era arrogante. E, tipo, eu não levo isso como um xingamento. Tipo, eu não levo como uma ofensa. Eu levo, sei lá, eu não sei explicar como eu levo em si, mas ao invés de levar como uma ofensa, como, pelo menos na minha concepção, a maioria das pessoas leva, eu literalmente comecei a pensar sobre isso e comecei a pensar o motivo de eu da pessoa me considerar arrogante em si. Arrogante. E com o tempo, no caso, depois de um tempo pensando sobre isso, eu cheguei à conclusão de que realmente se uma pessoa me conhecer de maneira externa e não me conhecer de uma maneira mais de uma maneira melhor, digamos assim, ela realmente tem como ter essa conclusão de que eu sou uma pessoa arrogante. Então, tipo, eu consigo ter uma visão muito maior das coisas e ter uma simples convicção de que aquilo é isso e pronto. Ah, terminou dando uma farpada aí. Tá, então, cara, a forma que eu aplico a convicção no meu dia a dia é meio que acreditando que algo vai dar certo, não, como eu posso dizer? Meio que tirando uma conclusão realística, baseado nas coisas que eu acredito, sobre uma determinada coisa, tipo, em relação a estudo. Eu estou estudando para concurso. Aí, se eu não acreditasse que eu vou estudar, que eu vou passar um dia, eu meio que não conseguiria nem parar para estudar, cara. E meio que acreditar sempre num método, assim, de você aplicar aquilo no seu dia a dia. E de seguir sempre meio que um código moral ou alguma coisa assim, de uma forma de fazer aquilo. Por exemplo, eu tenho sempre a meta de estudar 3 horas por dia. Eu sempre faço o possível para bater essa meta. É meio que por padrões que eu faço as coisas. E isso vale também para as outras coisas, como fazer exercício ou qualquer outra atividade produtiva. E sempre meio que ter uma hora assim para tudo ao longo do dia a dia. É mais ou menos assim que eu aplico a questão da convicção. E ela é um bom fator meio que de motivação para você fazer as coisas. Baseado no que você acredita, assim, tendo uma visão mais otimista daquilo. Porque se você só pensar negativamente sobre aquilo, você não vai conseguir botar em prática. Mas o pensamento relativo não significa que tu vai ter um pensamento pessimista sobre alguma coisa, nem que tu vai ter um pensamento otimista. Tu vai ter um pensamento simplesmente realista. Tu vai analisar, tu vai pensar sobre, e como eu disse, tu não vai parar numa via, numa rodovia e vai ficar olhando para os dois lados pensando se vai vir um carro ou não. Mas tu vai ter um pensamento sobre isso, tu vai ter um embasamento a partir do que tu entende e tu vai analisar tu vai analisar as outras pessoas em consideração, as outras coisas, digamos assim. Não é uma questão de que tu vá levar para um lado pessimista, mas as pessoas confundem muito o realismo com o pessimismo, porque
É muito A fácil. realidade tende a ser ruim. Não é que a realidade tende a ser ruim, mas muitas vezes as pessoas têm expectativas muito altas em cima das coisas. E a vida não funciona simplesmente com tudo dando certo. E literalmente isso, não funciona. Simplesmente eu vou fazer isso e vai dar certo e pronto. Não que tu não deva ter um objetivo. As pessoas têm que ter um objetivo para elas conseguirem cumprir uma coisa. Mas, ao mesmo tempo, ter uma ideia geral de uma coisa é muito melhor do que ter ah, Positivo. uma ideia distinta dentro daquilo que vai fazer com que tu pense só de determinada maneira. Hum, Teve um ponto interessante que tu tinha comentado, que é sobre, como eu posso dizer, sobre pensar só de uma determinada forma ou tirar uma determinada conclusão e, sabe, eu acredito que algumas coisas dá para você meio que perceber de uma forma realística e tentar aplicar aquilo ao método que você pensou, cara. E se aquilo não estiver dando certo, você repensa seu plano. Mas sempre acreditando em conseguir o melhor possível com aquilo, porque eu acho que uma crença positiva assim faz você ficar motivado para tentar fazer alguma coisa. Não Eu tô necessariamente. disposto a mudar de plano, cara, se der ruim a ideia que eu tô tentando. Não é tão preto no branco assim o negócio. Se tu tiver uma convicção muito forte em um determinado pensamento, tu vai ter um determinado pensamento de que uma coisa vai dar certo a partir do embasamento das tuas ideias. E se tu tem uma convicção muito forte em cima disso, tu vai acabar resultando numa expectativa muito grande em cima disso, como eu tinha dito antes. E talvez tu acabe desistindo disso por simplesmente ter muito desânimo após uma falha em cima disso, porque tu tinha muita expectativa. Ah, não, mas as minhas expectativas sempre estão baseadas no mínimo assim possível, cara. Mas isso é uma questão pessoal daí. Isso, isso. Não, mas no geral, assim, o pessoal convicto geralmente tem grandes expectativas. Mas pensando nessa questão do extremo, assim, também tem a pessoa extremamente relativista, cara. A pessoa mais indecisa, assim, que pensa demais e não faz as coisas, como eu tinha dito. A minha crítica, assim, ao relativismo. Sim, como eu disse, René Descartes simplesmente questionou completamente e absolutamente tudo e todos, até chegar à conclusão de que cogito ergo sum, penso logo existo. Não, não, mas não só no caso de filósofos, cara, que a função deles, entre aspas, o trabalho deles é meio que questionar as coisas e fazer uma visão baseada naquilo, seja ela pessimista, realista ou otimista. O que não deixa de ser Mas uma. O que não deixa de ser um pensamento. tu deu um porradão aí no fone, cortou. Dá-me? O cara bate no fone e desaparece de novo. Tá, voltando ao ponto. Dá-me? Tá, voltando ao ponto, aí a gente corta de novo. Ah, essa questão, assim, de relativar. Não sei nem se está certo isso. Relativar muito as coisas vai também de pessoas mais inseguras. Não querendo dizer que você seja, mas pessoas mais inseguras geralmente ficam pensando muito sobre as coisas e não conseguem fazer nada. Pessoal, voltamos aqui de novo. O fone do Dami deu mais uma bugada. E o terceiro tópico seria os defeitos das nossas ideias, mas a gente já falou mais ou menos os defeitos das nossas. E o quarto é como seria a sociedade que se baseasse no relativismo, cara? Muito chata. Uma.
Porque eu não Por quê? gosto da ideia de muitas pessoas, não muitas pessoas, mas eu digo muitas pessoas no sentido de muitas pessoas mesmo, tipo o mundo inteiro, sei lá, ah, com o mesmo tipo de ideia, não é interessante. Não, e não é assim que funciona o relativismo também, na verdade. Porque o relativismo tem muito essa questão de tu considerar outras opiniões, outros tipos de visão, outros tipos de formas de pensar. Ah, mas não vamos ficar dizendo que tudo é relativo, cara. Que nem o pessoal tá fazendo hoje em dia com os Mas bagulho. tu simplesmente dizer que tudo é relativo, Ah, tu mas não sei o que simplesmente é dizer que tudo é relativo. relativo sei lá, é, É tu meme. simplesmente tá agindo como se tu tentasse ser intelectual, mas na verdade tu não é intelectual, tu só tá agindo de uma determinada forma pra mostrar uma coisa que não é. Lacrar. Mas Vamos ver você. um pensamento relativo não é um pensamento que realmente precise ser geral. Bom pra sociedade. Ah, é bom só em questões específicas não, né? Em pessoas assim específicas. Não é que precise ser em pessoas específicas, mas as coisas têm mais graça, assim. É que nem, tipo, é que nem tu dizer uma vida perfeita. Uma vida perfeita não tem graça. Eu não me veria me divertindo tanto com coisas tão inúteis se eu não tivesse problemas na minha vida. Ah, cara, pra mim uma vida que seria maneira seria tu começar mal e terminar bem. Começa mal e termina bem. Sofrer um certo tanto. É, mas ué, tipo, tu, sei lá, da sua infância até a tua idade adulta, tu se ferrar na vida e depois você dá bem. Mas mesmo assim vai se tornar uma coisa monótona depois que, digamos assim, tu conquistou o ápice. Não é nada, não é nada. As pessoas têm, Eu não enjoaria, as cara. pessoas têm muita Fala ideia aí. de que existe um determinado ápice para te atingir e aquele determinado ápice não tem mais nada, digamos assim. Mas as pessoas precisam ter ideias em aberto, as pessoas precisam ter uma visão de que as coisas não são simplesmente aquilo que são. Porque porque se tu não tiver esse pensamento, tu vai se limitar demais às coisas. Ao mesmo tempo que se tu parar numa rodovia e ficar olhando para os dois lados não vai te levar a lugar nenhum, tu simplesmente olhar para uma rodovia e seguir sempre para a esquerda vai te levar a andar sempre em círculos. Então, tipo, é basicamente isso. Ah, tô falando um ponto interessante, cara. Essa questão de andar em círculos meio que tem a ver com autossabotagem também. Tipo, você só ter meio que umas ideias assim fixas e seguir uma ideia e segue outra parecida, e no final de tudo você terminar no mesmo lugar. Por isso que eu acho interessante ouvir as vertentes políticas, todos os bagulhos, assim, Todas, e não se todas fechar é numa bolha. muita coisa, eu diria. Mas o máximo. Não, eu digo Ah, que cara. tu vai tentar entender o máximo que tu puder. Porque tudo são muitas coisas. Assim como nada pode ser muita coisa, assim Vai como passar a vida toda. nada pode ser muita coisa, tudo também pode ser muita coisa. Ah, o zero Não. é zero, cara. A partir do zero existe o 0,1, o Ué, 0,2. não, é a Vai fração. continuar sendo O zero. zero A nulo é o base é zero. a mesma. É a mesma coisa. Ah, mas aí já tem outro número É a no meio, mesma cara. coisa que tu manter a essência de um ser humano, mas ele ir evoluindo com o tempo. Tu vai manter o zero, que seria supostamente a essência, e tu vai adicionar caracteres a mais por conta que aquilo são coisas que agregam
mais coisas. Conclusão interessante, cara. Voltando àquela questão da vida perfeita, tu falou que a pessoa tem um certo ápice As e pessoas depois acreditam. ela. Disse que as pessoas ela... acreditam. Isso, as pessoas acreditam ter um certo ápice e algumas que alcançam aquele ápice meio que sentem um vazio depois daquilo. Sim. Cara, por isso que eu falo que é interessante você saber sobre várias visões políticas, vários bagulhos assim, tentar entender sobre tudo e tentar sempre diversificar as coisas que você sabe, porque isso é importante para depois, se você alcançasse um ápice, alguma coisa assim, alcançar o ápice da sua vida para você ter novos objetivos. Você pode aprender novos objetivos com várias ideias assim diferentes. Se você só pensa de uma certa forma e você alcança o ápice daquela certa forma, você vai se sentir vazio, mas se você ter contato com outras ideias, você vai ter novas ideias. Por isso que, cara, se eu fosse rico, assim, se eu fosse milionário, eu acho que eu não ia enjoar nunca, assim, de o que o dinheiro poderia me proporcionar. Eu sempre ia ter ideia diferente do que fazer. A pessoa ainda diz que dinheiro não traz felicidade, é fazer tanta Olha, coisa, cara. o pensamento, É, pensamento é passar o resto humano da vida curtindo. não é ilimitado. Ele é limitado a determinadas ideias a partir da tua vivência. Então, não. Então, Ah, não, sim, tu não rapidinho, teria rapidinho. ideias pelo resto da tua vida do que fazer com o dinheiro. Eu discordo fortemente. Ah, cara, Eu é discordo aquela questão fortemente de. disso. Você não acha que dá pra ter Não, ideias infinitas, entre aspas? ninguém tem ideias infinitas. É só saber, é só saber ressignificar as coisas, cara. Ter o plano A, Mas B, ao longo do C tempo, o teu pro resto da pensamento vai vida. mudar em relação às coisas. E a partir do momento que tu vai começar, e a partir do momento que tu vai começar a Então, fazer cada vez mais coisas novas, vai chegar um momento em que coisas novas não terão mais graça, porque é só mais uma coisa nova. Por mais que seja completamente diferente da última coisa que tu fez. não concordo tanto assim, cara. Não, se você tivesse, vamos lá, se você fosse filho de um trilionário e você não tivesse responsabilidade nenhuma na vida, a não ser curtir, você Sim. enjoaria uma hora, cara? Ah, cara. Sei lá, eu penso em tantas possibilidades, tanta Mas tu coisa pra pensa em fazer que tantas eu acho que eu não enjoaria, possibilidades não. porque tu não tem esse recurso. É exatamente por isso que tu tem tantas É, ideias e possibilidades na tua cabeça. Porque tu não tem esse recurso. Se tu fosse uma pessoa, não, pera. se tu fosse Eu uma também pessoa que sempre. tivesse, Pá, um bilionário, o caralho a quatro, tu não ia ter tantas ideias do que fazer com esse dinheiro, justamente porque tu já tem. É meio que a ideia de que se tu já chegou lá, o que que eu tenho a mais? Tipo, a pessoa vai conseguir ter outras ideias de fazer outras coisas, é certo. Mas, mas não, mas vai chegar um ponto em que o teu pensamento vai ser muito limitado para alcançar outras coisas. então chega um certo ponto que não dá mais pra ressignificar a vida, Não é cara. que não dá para ressignificar a vida, só que se tu acredita sempre que tu tá no ápice, não tem como tu conquistar coisas novas. Porque tu sempre vai. Não, mas você pode buscar novos ápices com poder financeiro, cara. As pessoas idealizam demais o poder financeiro. Não que não seja importante tu ter dinheiro. É importante pra caralho. É imp... Tipo, rapidinho. Se eu fosse rico, por exemplo, eu quero trabalhar em engenharia. Eu tenho um pai rico, meu pai tem contatos de engenheiro, essas coisas assim. Eu passo um tempo sendo engenheiro, consigo me tornar um excelente engenheiro.
eu enjoo de ser engenheiro, eu resolvo cursar outra profissão. A pessoa sendo rica, ela pode cursar meio que o que ela quiser, cara, e sempre reinventar o que ela quer fazer, tanto no âmbito profissional e em outras partes da vida. Só que se não Tá tiver certo, da vida. dificuldade, não tem graça. Esse é o ponto. Tipo, tu vai simplesmente pagar toda a porra do dinheiro, vai ter. O teu pai vai ter contato pra caralho com gente, muita gente. Então, Tudo quanto é tipo tipo, de pessoa. ele vai conseguir te botar ali dentro muito fácil. Então, tu realmente não vai valorizar aquilo. Tu valoriza a profissão de engenheiro, por exemplo, porque tu não tá ali dentro. Mas a partir do momento que tu vai estar ali dentro, tu vai ter um pensamento diferente sobre aquilo. Mas o tempo que você passou estudando, essas coisas assim, cara, você não vai sentir uma certa gratificação por ter concluído Por aquilo, que por que eu estar vou trabalhando estudar naquela se o área? meu pai é rico pra caralho, tem contato pra caralho e foda-se? Eu simplesmente faço qualquer coisa e mesmo se eu fracassar, eu não vou fracassar realmente porque a gente tem dinheiro pra caralho. Então, se a gente quiser, a gente compra até a própria universidade e pronto, acabou. É os guri. Não, mas aí é que tá, cara. Toda pessoa meio que corre atrás dessa questão da gratificação. Mas se tu tem tudo, tu já tá no ápice, não tem como ter gratificação de alguma coisa. Porque tu já tá na porra do ápice. Mas se você quiser aprender alguma coisa nova, O que que tem? essa questão da engenharia que eu tinha dito, ser engenheiro não é fácil não, cara. Tem vários bagulho de cálculo, etc, né? Tá, Qualquer mas pessoa se que tu se for aprende. pra caralho, A pessoa. simplesmente falhar, hum, foda-se. Porque tu tem dinheiro. se você falhar, você tenta Não, outra tu tem coisa. dinheiro. Por que tu vai desistir se tu tem dinheiro? Ah, cara, um problema assim que eu tô vendo no teu pensamento é que tu pensa que se a pessoa chegou no ápice financeiro, o ápice da pessoa meio que seria o ápice financeiro. Quando a pessoa chegou no ápice Não é financeiro que já era. aquele vai ser o teu Só ápice curtir a pra vida vida. inteira, mas só que a partir do momento que tu alcança o teu ápice, o teu maior objetivo, isso resulta no conformismo, cara. Essa. Mas no teu Não, não é seria ter que. dinheiro, Eu tô cara? dando como exemplo, porque, tipo, as pessoas consideram muito o ápice da vida tu ser a porra de um milionário. E, tipo, existem muitas outras coisas na vida. É a mesma coisa que uma pessoa que busca a vida inteira o relacionamento perfeito. E por isso ela acredita que ela vai viver uma vida procurando a pessoa perfeita e em um momento específico ela vai achar a porra da alma gêmea dela. Não funciona assim, a vida não é simples. O ser humano não é simples o suficiente para as coisas funcionarem dessa forma. Existem muitas coisas mesmo, assim. E a partir do momento que tu alcança, Mas e a partir do nessa. momento que tu Fala. alcança o ápice, qualquer coisa que tu considera aquele teu maior objetivo, digamos assim, isso gera muito conformismo. Então, cara, mas entra naquela questão da pessoa conseguir se reinventar, cara. A pessoa, no caso dessa questão, que a pessoa é bilionária, etc., que eu tava dizendo, a pessoa vai ter já uma certa ideia, assim, a pessoa já vai nascer num meio culto, assim, de livro, de ler desde pequeno, de aprender idioma, não sei o quê, e com certeza a pessoa vai aprender a se reinventar, cara. E Não acho. Eu acho vai que. ter, bom, acesso a terapeuta também, e os caras vão ensinar isso à pessoa, né? Se ela estiver tendo algum problema psicológico, alguma coisa, ou não tiver um rumo na vida, ela pode ir no Mas não significa psicólogo, cara. nada. Só porque tu vai no psicólogo não significa que tu vai sair com a depressão curada, digamos assim. Ninguém que vai no psicólogo sai 100%. A pessoa sai melhor, isso é certo. Mas só porque tu busca a solução de um problema, não significa que tu vai encontrar a solução do problema do dia pra noite. Sim, eu sei, mas aí é que tá. Por isso que é importante a pessoa sempre continuar a terapia. Tanto que tem pessoa que fica 1, 2 anos sendo acompanhado até mudar de ideia em relação àquilo.
E nesse caso que eu disse da pessoa rica, ela meio que faria isso e arrumaria um novo objetivo. Recar o fracasso dela e conseguir resolver tentar outra coisa, cara. E tentar dar Eu certo acho que o naquilo. cérebro humano não funciona dessa forma. Sei lá, tipo, por exemplo, que nem tu falou, uma pessoa que vive fracassando, ela não conseguiu conquistar nada na visão dela. Sempre que ela falhar, ela vai pensar, tipo, ok, é mais uma falha, nada fora do normal. Mas assim que ela conseguir um. Assim que ela conseguir conquistar alguma coisa, assim que ela conseguir uma vitória na vida, ela vai pensar, foi pura sorte. Não, porque eu não sou capaz o suficiente de conquistar alguma coisa realmente. O ser humano tende muito ao conformismo. Tu tocou um bom ponto, cara, dessa questão da pessoa em relação ao reforço negativo, da pessoa meio que até perder a Não é só, motivação, assim, mas não é só. É esse o meu resolver ponto, é desistir esse o das meu ponto. coisas. Não é só não é só num pensamento negativo, num pensamento positivo também. Tu pensa que tu tá no ápice. Se tu pensa que tu Ah, tá no cara. ápice sempre, em algum momento aquilo vai te prejudicar. E, o, e, a, e a maneira que eu acredito que a pessoa vai se prejudicar, pelo menos na maioria dos casos, seja nessa questão do conformismo. Conformismo em que Que nem eu sentido? falei, tipo, se eu tenho. Eu vou dar um exemplo diferente. Tinha dito de uma pessoa que busca pra caralho um relacionamento, o relacionamento perfeito. Digamos que essa pessoa encontra esse relacionamento perfeito e muito foda, incrível, da hora. Só que, tipo, a partir de um momento, aquilo vai ficar tão legal, tão perfeito, tão bonito, e aquela pessoa não vai ser mais a alma gêmea dela, não vai mais ser a pessoa perfeita, porque aquilo é muito simplesmente aquilo. Então, aquela pessoa talvez não vá, a pessoa talvez decida que aquela não é a alma gêmea dela e ela vai simplesmente largar daquela pessoa e vai continuar em busca da droga da alma gêmea. A mesma coisa da questão do dinheiro. Tipo, se tu tem dinheiro pra caralho e tu vai fazer engenharia, beleza, vou tentar fazer engenharia. Vou me esforçar pra caralho, mas se não der certo, foda-se. Então pra que caralhos eu vou me esforçar se foda-se? A pessoa vai ficar Não, a triste, pessoa né? não vai ficar triste, ela tem dinheiro, ela vai simplesmente conseguir. Cara, a pessoa com dinheiro Não não é que se ela não vai decepciona, se não, cara? decepcionar, mas só que, tipo, é muito satisfying. Tipo, tranquilo, foda-se. Tipo, ela vai se decepcionar, mas ela vai se decepcionar com coisas em específico. Tipo, com coisas que são importantes pra nós, digamos assim, entre aspas, não vai ser a mesma coisa. Não só pra uma pessoa que tem dinheiro, pra qualquer caso em que uma pessoa acredite que chegou no ápice. Então, a pessoa que chegou no ápice meio que vai ter uma sensação de apatia em relação às coisas. Olha, eu acredito que tu precisa ter um pensamento mais livre para tu conseguir ter a ideia de que aquele não é o ápice, que tu pode fazer algo a mais, que tu pode sempre ser melhor do que aquilo. Não que tu não vai, tu não Então, vai ser a exatamente isso que droga eu da tava pessoa falando. mais otimista do mundo, porque sinceramente o otimismo é uma droga. Mas, tipo, tu tem que ter alguma ideia que tu vai conquistar alguma coisa a mais. Não sei explicar exatamente, mas se tu se dedica a uma coisa e tu atinge o ápice de uma maneira muito simples, muito fácil,
a pessoa tende, não necessariamente vai ser, mas tende a cair no conformismo. Dami, rapidinho, vamos dar um exemplo lá do Mudai, e dando um contexto aqui pro pessoal, pros ouvintes. O Mudai é um bot do Discord que você consegue personagens de anime, jogos, etc. E lá tem os personagens mais caros, que são os mais conhecidos e que o pessoal, no geral, mais gosta, que geralmente são os personagens de anime, são os personagens mais famosos assim. E tem os outros personagens mais baratos. No caso do Mudai, tem pessoas que pegam os personagens mais caros e param, mas tem outras pessoas que pegam os personagens caros e resolvem fazer coleção, que nem eu tava fazendo, cara. Esse é o ponto da questão de ressignificar as coisas. Mesmo que eu não tivesse ido muito bem no Mudai, que o pessoal já tinha pegado os personagens mais caros, eu resolvi colecionar, mesmo que fossem os personagens mais baratos. É essa questão de ressignificar as coisas, por mais que você já tenha meio que chegado ao seu ápice, acredite ter chegado ao seu ápice ou alguma coisa assim, você sempre resolver Mas é tentar isso que coisas eu vou novas, pôr, hein? cara. Tu não pode acreditar que tu não chegou no ápice. Tu tem que... Não é que tu não pode, eu tô dizendo tu não pode, mas tipo, isso é uma coisa muito direta a se dizer. Mas não se deve, é uma maneira melhor de dizer, não se deve acreditar que tu chegou no ápice. Se deve acreditar que tu vai fazer o teu melhor, tu vai se esforçar por aquilo e ao decorrer do tempo tu vai tentando conquistar as coisas. Se tu não conseguiu, E por que uma pessoa rica não se encaixaria nisso? como eu disse, porque eu dei o exemplo de uma pessoa que acredita que chegou no ápice. Essa é a questão. Tu acredita que tu chegou no ápice, Ah, tu tende muito ao conformismo, porque é muito satisfying. Tipo, por exemplo, o próprio exemplo do Mudai que tu deu. Tipo, eu tinha personagem pra caralho antigamente nessa porcaria. E tipo, beleza, tinha personagens que eu queria ainda. Por mais que eu tivesse personagens pra caralho. Só que, tipo, teve personagens que eu perdi. E, tipo, eu vi que eu perdi e, tipo, a pessoa fica triste. A pessoa fica triste. Mas ao mesmo tempo, tipo, ela pensa, eu já tenho tudo isso. That's fine. Simplesmente, ok. Perdi. Mas, tipo, eu já tenho bastante coisa. Então, tipo, beleza, tá ligado? Tipo, eu já tô. Não então é que, foda-se que tipo, nem tô não falando. vai dar importância nenhuma. Tu vai dar importância, mas, tipo, tu vai conseguir superar aquilo muito fácil. É muito satisfying, que nem eu falei. Tipo, esse satisfying é, tipo, tranquilo. Então, cara, é importante. Ah, então quando uma pessoa tem muito, ela meio que fica com essa É. sensação. Ah, é. Eu acredito meio diferente, mas. Sei lá, se eu fosse um milionário assim, acho que eu passaria por isso também, Sim, eu, talvez. eu, eu acredito muito que a pessoa, tipo, essa questão do dinheiro, por exemplo, tipo, eu acredito que seria uma coisa muito monótona. Por mais que tipo, tem coisa pra caralho pra te fazer na tua vida, isso é certo. Mas, tipo, digamos assim, sei lá, as coisas sempre tendem a ficar muito monótonas. Não tem nada de errado acontecendo. E mesmo que Dizem até que é importante você se frustrar para sim, entender o valor do sucesso. concordo. Porque, tipo, se tu não tem ideia do que é ruim, como tu vai ter ideia do que é bom? Tu vai ter ideia que tu tem aquilo, mas eu tenho isso e beleza, eu tenho. É, acabou? Tipo, ok. Cara, se a gente continuar comentando sobre esse bagulho, acho que a gente vai ficar até amanhã aqui falando sobre essa questão. Mas, voltando aqui ao tópico, como seria uma sociedade que se baseasse na sua ideia? No caso das pessoas, se elas fossem mais convictas, eu acho que daria merda, cara.
Porque seria algo mais extremo, assim, ou seria algum tipo de regime totalitário, ou algum regime. Ai, como é que é o mesmo nome daquele coisa que é extremista religioso? Que é a religião meio que acima de tudo, assim? Esqueci o nome. Teológico, não, esqueci o nome do bagulho. Ou seria algo parecido. Ah, não vou falar o nome do bagulho. Do grupo extremista lá do Afeganistão, se é que você me entende. Seria algo parecido com o que aquele grupo está fazendo lá, ou seria um bagulho mais direita autoritária, assim, tipo o fascismo. Ou esquerda autoritária também, que seria o comunismo. Que as pessoas iam ter uma ideia tão convicta, meio que está acontecendo meio que com a polarização. As pessoas estão se fechando em bolhas e elas acreditam que aquilo que elas acreditam seja a realidade, a verdade, etc. E alguém que pensa oposto àquilo está errado ou tem que ser censurado, e tem pessoas até mais extremistas nesse meio. Eu acho que se o mundo fosse convicto, meio que ia se dividir em blocos, cara. Ia ter uma parte que acredita em uma certa coisa, outra em outra, etc. E teria muita. Ai, como é que eu posso falar isso? Teria muito churrascamento em massa. Teria muita pessoa churrascando as outras. Seria mais ou menos isso o que iria acontecer. Eu acho que seria muito ruim. Fica uma pergunta bônus, ô Dami. Como seria a sociedade ideal, na sua opinião? O ideal é muito. O ideal é muito relativo, porque, sei lá, tipo. Eu não Que acredito irônico. que exista uma sociedade ideal. Eu acredito que Pera aí, deixa eu reformular a pergunta. Como seria a melhor sociedade, na sua opinião? isso ainda entra em relativismo. Você não consegue escapar do Fala aí. relativismo. Relativismo é tudo nesta droga. Capa. Eu me perdi. Eu me perdi no meu próprio Vai. pensamento com a minha própria piada. Foi tão relativo que tu até se perdeu. Eu não acredito que Eu teria um falo, melhor depois tu para fala. todos. Esse Pode que é o ser? meu problema. Não existe um melhor para todos e eu não gostaria de ter um melhor só para mim, porque não teria, porque não teria graça Rapidão, nenhuma. mas. Seria Fala. algo que entra no conformismo novamente e se torna algo monótono. Mas, cara, vamos lá, vamos pegar o exemplo dos ANCAPs. Uma das poucas coisas que eu gosto assim, do pensamento ANCAP é a ideia das cidades privadas, que seriam mais ou menos uma pessoa comprou uma cidade e naquela cidade ela proíbe ou libera coisas específicas. Teria tipo uma cidade sobre entorpecentes, para não falar outra palavra, uma cidade sobre entorpecentes, uma cidade conservadora, uma cidade Mas não progressista e existe, etc. mas não existe essa ideia Essa. de que tu vai agradar todas as pessoas. Isso é uma ideia Não, não. muito. Mas, cara, olha só. Se eu tenho uma cidade ou um local para cada pessoa, Não. não daria certo? Se isso funcionasse, é claro, é um negócio Por bem causa que utópico. a partir do momento que existe o pensamento de divisão de vários grupos, de várias pessoas, existe a ideia de pessoas querendo ter ideias diferentes das convencionais. Então, tipo, iriam ter que ser criado cada vez mais grupos, e cada vez mais grupos, e cada vez mais grupos, e cada vez mais grupos, porque sempre, sempre, sempre ia surgir alguém com uma ideia diferente. Mas o mundo é tão grande, cara, não daria certo não Não. separar por cidades? Só porque o mundo Só Não, porque o cara. mundo é muito grande não significa que o número de pessoas também não seja muito grande. Não, mas aí é que tá. Ia ter tanta ideia assim que não ia ter cidade pra E ninguém. não, Deixa eu ver aqui. não é que não ia ter Deixa eu cidade só dar pra um exemplo ninguém, aqui. só que tipo,
por exemplo, digamos que 50% da população mundial tem o pensamento de que maçã é bom, mas 50% a outra metade, que seriam outros 50%, tem o pensamento de que maçã não é bom. A partir disso, dentro de um desses dois grupos, ia surgir pelo menos uma pessoa que ia pensar, tá, ok, maçã, foda. Cara, rapidinho, só pra tu ter uma ideia aqui, o Rio de Janeiro tem 27 unidades federativas, não, deixa eu ver aqui. Cara, são 92 municípios. Se a gente dividisse só o Rio de Janeiro não é um estado tão grande assim do Brasil. Se a gente dividisse em várias partes, não ia ter uma cidade para cada pessoa que acredita em determinado tipo de ideia? Não. Não? O mundo todo, cara? Não. Se o Rio de Janeiro, meio que tem 92 municípios, dariam mais de 3 mil municípios, cara, 4 mil municípios. Quem te garante que tem quantas pessoas dentro desses 92 municípios? Para começo de conversa. Cara, rapidão. Eu sou meio ruim em geografia. Pera aí, fiz merda aqui no microfone. Eu sou meio ruim em geografia. Os municípios seriam contados como cidades ou bairros? Cidades? Tá. Qual foi a pergunta mesmo? Quantas pessoas tem nesses 92 municípios? Minha cidade tem quase 1 milhão de habitantes. Não, no total. Desses 92 municípios. Cara, a população do Rio de Janeiro acho que é 18 milhões de pessoas. Tá, 18 milhões de pessoas, 92 estados, certo? 92 estados não, 92... 92 cidades. Municípios, tá. no caso. Temos 92 municípios e temos 18 milhões? É 18 milhões? Isso. Por aí, 18 milhões, 20 milhões, estados, por aí. E são 18 milhões de pessoas. Quanto que dá esses 18 milhões de pessoas dividido para esses 92 estados? Deixa eu ver aqui. Vou fazer a conta com 18 mil pra não dar muita coisa. Dividido pra 92. Cara, deu um número... Deu aqueles números que aparece a vírgula e um monte de bagulho. Vamos lá, 91. Eu quero um número certinho. Seria... 20 milhões, não. 200 mil pessoas para cada coisa, se fosse 90 municípios. Vamos deduzir que seja assim redondinho, tá? Só para ficar mais fácil. Tá, tem 200 mil pessoas para 92 municípios, certo? São 92 tipos de ideias diferentes, certo? Nessa determinada região, que seria nesse determinado estado, certo? Mas quem te garante que dentre essas 200 milhões de pessoas divididas dentre essas 92 ideias, o que caralho te garante que pelo menos uma pessoa em cada uma dessas 92 divisões não vai ter uma ideia diferente? O que... Tudo bem, a pessoa pode ter uma ideia, tipo, satisfying, tipo, é isso, tá ligado? Sobre aquilo. E, tipo, eu vou nesse município aqui que acredita em determinada coisa. Mas e se a pessoa, tipo, mudar de ideia? E se a pessoa... Ela vai pra outra. Mas e se não tiver um outro que se encaixe na ideia dela? Ela vai pra algum parecido, cara. Nessa questão das cidades privadas... Pessoas, como tu tinha dito.
São 18 milhões de tipos de ideias diferentes para 92 municípios. Não, cara. Geralmente as pessoas vão na massa, cara. Só porque Seguem as pessoas no geral o bando. vão na massa, na maioria, digamos assim, não significa que todas as pessoas vão na maioria. Aí é que entra a droga do porém. Sempre vai ter alguém que quer ser. Sempre vai As ter. pessoas que não vão, na maioria, se ter uma pessoa rica, no caso dessa teoria ANCAP, essa pessoa funda a própria cidade dela e vai com essas Tá, pessoas mas pra lá. então teria que ter uma sociedade extremamente rica para isso, porque teriam que ter muitas e 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 muitas mesmo pessoas ricas. Porque, como eu disse, são Bom, 200, mas segundo a são teoria 200, ANCAP, são 200 milhões de pessoas, o livre são mercado 200 milhões possibilita. de Fala, pessoas fala. para divididos nesses Não, 200 mil 200 mil. pessoas divididas nesses 92 municípios. Quantos desses 200 mil tu acha que iriam ter ideia diferente dessas 92 que são as principais, digamos? Cara, pouca coisa. De 200 mil. Não. Pouca coisa no sentido da grande maioria das pessoas, uns 90% mais ou menos, seguir a Discordo massa, totalmente. cara. Só porque 90% de 18 milhões discorda. Discorda não, seguem a mesma ideia. Não significa que esses 10%, digamos assim, seguindo esse exemplo, não vai ser uma caralhada de gente do mesmo jeito. Só porque é que essa ideia de que as pessoas seguem as outras não é uma ideia completamente concreta. É uma ideia que depende muito, porque tu tá. Cara, historicamente Historicamente é é isso. isso. As pessoas realmente têm tendência a seguir as outras. É verdade. Só que isso não significa que necessariamente elas vão. Tudo bem, a maioria não é todo mundo. E só porque a minoria é a minoria realmente, não significa que a minoria sejam poucas pessoas. Se tu for ver, sei lá, a minoria das pessoas que gosta de um determinado tópico, ainda é gente pra caralho. Se tu for ver numa visão mundial. Ou mesmo numa visão estadual. Mas, segundo essa teoria ANCAP, se a pessoa não ter dinheiro, não dá pra ela fundar a própria cidade Então dela, seriam. cara. Ou se ela não comprar um determinado espaço de outra cidade, não dá pra ela fundar essa ideia. A ideia dela vai depender também do poder Mas ela vai, financeiro dela ou daquele mas grupo. ela vai Que é fundar continuar tendo aquela. essa ideia. Esse que é o problema. E daqui a algum tempo, daqui a, sei lá, 10, 20 anos, talvez, amanhã mesmo, vai surgir outra pessoa, e depois outra pessoa, e depois outra pessoa, que talvez vai ter uma ideia parecida ou uma ideia igual à dela. E nenhuma dessas. Não, Pô, ela nenhuma se dessas muda. pessoas tem dinheiro para fazer isso. E mesmo que uma delas tenha dinheiro, essa primeira pessoa inicial não iria gostar de ser uma coisa desigual, justamente porque ela não tem recurso para fazer isso. Então, isso gera revolta, porque dizer que a maioria é simplificar demais o pensamento. Mas, Dami, rapidinho. As pessoas poderiam, dependendo de quantas pessoas tem pra fazer essa ideia, elas poderiam se juntar e fazer uma vaquinha, cara, pra comprar um bairro só pra elas em outra cidade ou alguma coisa assim, fechar um contrato com algum dono de outra cidade e viver Cara, naquele bairro, cara. geraria revolta. Essa teoria da cidade privada é muito boa, cara. Isso é uma, Uma das melhores eu coisas não aí tenho do. certeza de porra nenhuma na minha vida, mas uma coisa que eu acredito muito é que com certeza daria revolta. Porque isso é porque isso é Mas muito essa. simplismo. Fala. Isso é simplificar demais o pensamento humano. E o ser humano não funciona assim. I said, empty your mind. Be formless, shapeless,
Assim, que sentido, mais ou menos? Porque o ser humano, que nem eu falei, por exemplo, é essa mesma questão que geraria revolta, porque teriam pessoas que não iriam gostar dessa situação, sempre existem. E talvez isso gere um grupo de pessoas que vai ir contra esse sistema. Pô, depois de um tempo, isso vai ser a maioria, porque as pessoas vão ter ideias diferentes daquele determinado nicho e as pessoas vão lutar para criar uma sociedade que seja mais igualitária. Porque isso não é isso não é ser igualitário. É dividir em grupinhos e fazer com que as pessoas tenham a mesma visão para sempre. E isso não é. Não, cara, mas você pode ter a ideia que você quiser, desde que você vá pra cidade que concorde com aquela ideia. Se você quiser se Mas tu mudar vai também. sempre ver sobre aquela ideia, tipo, para te ter uma ideia, é que nem tu viver uma vida com uma família cristã. Se tu viver uma vida com uma família cristã, tem muito mais chance de tu seguir um raciocínio cristão, porque viveu a tua vida inteira. Sim, Ou se opor a ele. mas isso só se acontecer algum trauma, alguma coisa específica, algum evento para gerar isso. Ou uma questão pessoal. Tu tem muito mais tendência a seguir aquilo. Mas, tipo, isso é que nem tu. Um certo país, que é o único país comunista atualmente, e não tem acesso à internet. Não, a China? China não é comunista. Ah, tá, sei. Que não tem acesso à internet, logo as pessoas são alienadas àquela determinada ideia e as pessoas só conhecem aquela ideia, elas não conhecem outra ideia fora daquela. Então, tipo, just satisfying and it's it. Acabou. Basicamente é isso e pronto. Cara, pera, você teve um bom ponto. A questão da doutrinação. Tipo, nessa questão das cidades ANCAPs, tem essa questão da doutrinação. Tipo, uma pessoa que nasceu numa cidade cristã, ela muito provavelmente vai ter ideias cristãs. Mas aí que tá, se ela se revoltar contra essa ideia e não souber que tem outras cidades, Ela vai se revoltar e vai gerar um caos teria que ter nessa cidade que tem essa ideia. isso. Cara, bom ponto, bom É essa ponto. questão que eu tô. Se não ter Então, se não ter uma doutrinação explicando para a pessoa que tem outra cidade, essas coisas assim, ensinando essa questão do livre mercado, sobre ela financiar o próprio bairro, a própria cidade, alguma coisa assim, pode acontecer uma E revolta. não é Bom só ponto, se cara. não tiver uma, um ensinamento sobre isso, mas, tipo, qualquer coisa que tenta, tipo, gerar uma igualdade a partir de divisão dessa determinada forma de grupos, vai gerar uma revolta em algum momento. Porque em algum Não, momento vai mas ter uma cara, pessoa que não vai se encaixar em nenhuma dessas divisões. E ela não vai ser incluída e vai ter uma certa revolta contra isso. mas o que impede ela de se juntar com outras pessoas e financiar a É a própria mesma área coisa que delas? impede o violentado de Calma a aí, mesma cara, as coisa, palavras a aí. mesma coisa que Fala de impede uma novo. mulher abusada de ir na polícia Esfrufrada. dizer que está sendo abusada. Caramba, cara. Eu vou censurar essa parte. Hum, eu não entendi seu ponto. Porque ela se sente única. Porque ela se sente única no sentido de se porque não vai ter a porra de um alcoólicos anônimo, entendeu? Tipo, não vai ter um grupo de pessoas para te acolher ali. Tipo, vai ter a tua ideia isolada numa sociedade que acredita pra caralho em uma outra ideia que não tem nada a ver com a tua. Tem outra Daí, coisa. tipo, tu vai se sentir um ponto Hum, isolado ali no meio de uma galera.
Cara, mas as pessoas meio que se relacionam com pessoas parecidas com ela. Baseado nisso, não é possível que você encontre outras pessoas com ideias É parecidas com a possível, sua? mas só que ao mesmo tempo, como eu disse, existem muitas pessoas. E em algum momento, uma pessoa em específico, ou duas, ou três, ou seja quantas forem, não vão ter uma pessoa que tenha um pensamento parecido ou igual ao dela. Igual nunca vai ser. E isso vai gerar revolta. Não, se for um pensamento parecido já tá bom, cara. E já é um início pra fundar alguma coisa. Não, mas como eu disse, em algum momento em específico, seja em 10 anos, 20 anos, ou amanhã, vai surgir uma pessoa que Ah, eu tenho um ponto. talvez não tenha, uh, Bom, não tenham pessoas ao redor. não Não concorde. vai conviver numa sociedade que diz é isso e pronto. Tipo, ela vai ser um ponto específico num lugar. O meu ponto. Tá. O meu ponto é que meio que não existe um vácuo de poder, cara. É impossível as pessoas meio que se separarem assim e viverem em paz, cada um no seu canto. Sempre tem um que meio que quer tomar o lado do outro, seja por qualquer Não só motivo. isso, as próprias pessoas de uma ideologia vão gerar revolta. Não existe essa ideologia. É Não existe instintivo essa já ter ideologia guerra. perfeitinha, redondinha. Nada é redondinho, perfeitinho. Sempre existe vários Sim. poréns, várias vírgulas dentro disso. É isso que eu tô querendo dizer, basicamente. Ah, mas essa ideia da cidade privada é boa, cara. Como eu disse, em algum momento vai gerar revolta por algum motivo. Porque é uma ideia muito redondinha e perfeitinha. É, tipo, é Utópica. uma ideologia. A palavra certa é uma ideologia. Uma ideo... É, mas é baseada na Não, mas ideologia eu digo, ANCAP. essa ideia em si é uma ideologia. Porque uma ideologia é uma coisa que tu quer alcançar, mas é uma coisa que, tipo, parece impossível pra caralho. É, É impraticável. mas, tipo, tu segue aquela ideologia porque se tu seguir ela muito, talvez um dia ela tecnicamente se realize, pelo menos na tua percepção. Ou seja, ou talvez não, né? Ou pode ser também um É, sonho distante, assim, que você acharia ideal, sim. caso te perguntem. Outra coisa também é que eu acho que o Estado nunca entregaria uma terra pra ninguém, cara. É muito complicado, assim, dissolver o Fora Estado. fato, fora o O fato máximo de que você que a pode. gente tem, sei lá Bom, quantos bilhões, trilhões de seres humanos no mundo. A gente estava falando só do estado do Rio de Janeiro, que tem 92 municípios. Mas tu realmente acha, mas tu realmente acha sim, que com a quantidade de pessoas que tem no mundo, não existiriam muitas pessoas que teriam ideias diferentes e que iriam querer fundar um município, digamos assim, para ela mesma, verdade. em algum momento não iria ter espaço. Até- Ah, cara, mas aí as pessoas já teriam meio que se conformado com o sistema, não, né? não existe isso. Que nem eu falei, é um pensamento muito redondinho, sabe? Tipo, não. Não, não, mas aí que tá, cara. Aqui no Brasil as pessoas se acostumaram a pagar imposto e custear a vida dos políticos, mesmo que elas não saibam, cara. Porque as pessoas não se acostumariam com o sistema das cidades privadas. Justamente por ser uma coisa muito redondinha, por ser uma coisa que, tipo, considera muito só um lado. Ela não é uma coisa que abrange todas as pessoas. Tenta, mas não vai. Como na Brande, cara, qualquer um, entre aspas, pode criar a própria Como eu cidade com as disse, em algum próprias momento vai ideologias. existir desigualdade. Não existe esse conceito de que, yes, that is fine and it is it.
Não existe. Não existe. Tá. Deixando de ser. Eu deixando aqui de ser ANCAP por um Ao mesmo momento. momento que existem pessoas Fala aí. que são adeptas ao conformismo, sempre vai ter pessoas que vão ter ideias não que não se conformam com as coisas. Eu não sei como falar isso de uma maneira melhor, mas sempre vai ter pessoas que vão ter ideias diferentes. Sempre. E é justamente por essa questão de seguir as outras. Justamente por essa questão de a maioria seguir as outras, como tu falou, vai ter uma pessoa em específico que vai ter um pensamento, tá, mas eu quero ser diferente. Eu não quero ter o mesmo pensamento que os outros. Eu quero pensar por mim mesmo. Uma forma da pessoa fazer isso seria pegar um estado que. Seria pregar o estado e daria benefícios às pessoas? Em algum momento, isso iria gerar um conflito ou alguma coisa do tipo. Justamente Oi? por essa questão que eu já falei várias vezes. É um sistema muito redondinho. Tá. Cara, a gente tá num Sim, ciclo infinito aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que já tá pra acabar, cara. A gente ficou um tempão, a gente até devaneou um pouco do bagulho. O último tópico meio que já é batido, mas o que você acha da ideia do seu oponente? olha, eu acho todo Monolux. Eu acho todo A gente Monolux já um falou. cara muito louco da vida. Um cara completamente. É meu oponente, né? O meu Oponente no oponente é debate, com cara. certeza um Monolux, assim. Tipo, qualquer Monolux deve ter problemas mentais, assim. Não Monolux, tem problema mental, cara? Monoyumi, Mono Yasuo, Monomastery. Não, sem meme, cara. O monomasteria tem mesmo. Tem urânio no cérebro. Memes à parte. A gente meio que já falou sobre esse bagulho, cara. Tem algum outro devaneio pra gente encher mais linguiça? Cara, é só questão Eu que eu tenho falei meio que que. não Fala. funcionaria. E, tipo, isso é uma coisa que eu tenho bastante, Ah, bastante, muitos pontos que me dizem na minha cabeça que não daria certo. um ancapistão, Não. então não daria certo? Cara, eu acho falho na questão do sistema jurídico. Que dizem que é justiça privada, esses bagulho assim. E na questão de regulação também, cara. Como é que ia acontecer a regulação de algumas coisas? A pessoa ia poder fazer comida com o que ela quisesse, botar plástico na comida, ia pintar o set e não ia ter quem parasse, porque a pessoa podia comprar o sistema judiciário e ia Não, ser isso. essa ideia Precisa ter uma de certa liberdade neutralidade, não assim. botar fogo em tudo, tipo, as pessoas, É o ser humano coisa de tende mamar. muito a querer ter ideias diferentes de um grupo. Então, Ah, tipo, não. a partir Ah, disso, as pessoas acabam criando ideias muito estapafúrdias. É um termo muito bom para falar isso. As pessoas criam ideias muito, 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 como assim? muito, muito fora da caixa. E, tipo, se torna um bagulho muito absurdo, sabe? Tipo, a liberdade é um conceito ilusório e porque a liberdade sempre vai até determinado ponto. E isso é bom, ninguém deve ter 100% de liberdade, não que elas devam ter uma pessoa controlando a vida delas, não é isso. Mas a liberdade por completo, uma liberdade 100%, gera muito caos. Falou assim. Tanto que dizem que a sociedade ANCAP ia ser um mó caos, cara. Não ia ser tudo certinho, assim, como E eles dizem. justamente, como eu disse, não iria dar certo. Exatamente. Cara,
Por mais que eu não ache tão interessante assim essa questão do Estado se meter nos bagulho, eu acho ele importante na questão da regulamentação, como eu disse, a segurança pública, apesar de o pessoal ter armamento já adiantaria uma certa coisa, Armamento umas para as certas pessoas coisas, geraria mas em conflitos. 100%. não, depende, cara. Se a pessoa for civilizada, não vai Mas, ter conflito. cara, é numa escala mundial, cara. Mesmo que não seja numa escala mundial, mesmo que seja uma escala regional. Cara, tem conflito na porra do tio da padaria com, sei lá, um cliente que não gostou da porra do pão. Sempre vai existir algum conflito. Mas no geral, cara, é caso isolado, né? Se a pessoa for civilizada, ela não vai ficar querendo matar os É um outros. caso isolado, mas ainda vai contra essa questão toda redondinha, toda perfeitinha. Não, eu não acredito que o armamento do cidadão é perfeito, cara. Não, eu tô Obviamente vai ter dizendo uma nesse treta ou sistema que outra. tu quer dizer de. É. ANCAP? Ah. Sim. Falando nisso, né, nessa sociedade ANCAP, a questão da liberdade é tão grande que você pode até comprar um tanque, se você Como eu quiser. disse, não dá certo. O ser humano precisa de um limite. É, cara, dar armamento assim pros outros, esses bagulho bélico assim, forte, é dar arma pra acontecer uma revolução, cara. Facinho. É que nem tu dá uma espingarda pra uma criança. Tipo, em algum momento vai dar merda, sabe? É basicamente isso. Porque precisa de um adulto previsionando ali. Cara, Como eu disse, não é o pensamento de que tu precisa de uma sim. pessoa controlando a tua vida. Definitivamente não é isso. Mas é tipo uma questão de que a liberdade nunca pode ser 100%. E isso é bom, isso é muito bom. Depende, cara. Eu também acredito que não é bom ter a 100% assim, de liberdade, mas é bom também ter uma doutrinação pra você ter uma ideia do que Como assim? fazer. Tem um norte, cara, alguma ideia, assim, alguma coisa que tenham te passado, assim, alguma ideia, alguma Assim, tu coisa. não vai sair revoado pelo mundo e vamos curtir a vida é uma festa, puta que pariu, não sei para onde vou. Eu tô ligado, Até mas. para isso existem escolas. Não que elas vão te dizer que tu não deve revoar e ir pra puta que pariu. Mas, tipo, as escolas te dão um ensinamento básico para te ter uma formação de ideias. Por mais que não vai ser um puta ensino, porque o ensino básico não é o melhor, mas é uma base, é literalmente isso, é uma base para te conseguir formar ideias. Não só para te conseguir formar ideias, isso é só uma das coisas. Hum, Então, me perdi aqui sobre o que a gente estava conversando. Você estava falando sobre esse bagulho de se revoltar, de ter liberdade total, de tacar fogo no parquinho, que né, o pessoal fala. E tem a questão da anarquia também, você já ouviu falar? Sabe? Bugou de novo, cara. É, rapaziada, acho que deu ruim. O Dami saiu aí do. Pera aí. Rapaziada, acho que deu ruim. O Dami saiu aí do nada. Acho que ele caiu, sei lá, tomou gank da mãe. E acabou não dando pra finalizar o podcast. Mas foi isso aí. Esse debate acabou sendo meio aleatório. A gente começou no tema, mas depois acabou fugindo dele. Eu até vou deixar um aviso aí no começo. E esse é um novo quadro sobre debates ou qualquer coisa assim. Espero que a próxima vez a gente não devaneie muito. O podcast de hoje foi isso e até a próxima.